Boa noite, William, boa noite, Ariadna, falei seu nome corretamente, tudo bem? Satisfação, alegria ter vocês aqui nessa noite.
Creio que vão entrar mais pessoas ainda, mas nós já vamos começar aqui. Eu me lembro que vocês dois estavam aí ontem, né? Se vocês quiserem abrir a câmera para que vocês possam aproveitar mais também esse tempo, esse encontro, para que a gente possa conversar, se conhecer melhor. Isso aí, William. Legal. Quiser abrir também, Ariadne, se você puder, né? Se não puder, não tem nenhum problema. Quero pedir que vocês interajam aqui comigo, tá? Para que eu possa entregar meu melhor conteúdo aqui para vocês, todo o meu conhecimento, minha experiência. Estou me dedicando para estar aqui essa noite com vocês. Comenta aí, faz pergunta, interage o máximo que vocês puderem comigo. Aproveita esse tempo, vamos aproveitar para a gente crescer juntos, tá bom? Vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar o conteúdo que a gente tem para essa noite. Bom, como eu fiz ontem, eu quero começar dando alguns pequenos avisos aqui para que a gente possa aproveitar, né, melhor esse conteúdo, para que vocês possam desfrutar o máximo disso aqui e trazer transformação para a empresa de vocês. Então, hoje é nosso segundo encontro e nós ainda teremos um encontro na quinta-feira, que é o nosso encontro principal, que eu vou trazer o principal conteúdo para nós. Nós só não vamos ter amanhã. Amanhã, então, nós não vamos ter esse encontro aqui, na quinta-feira novamente. Novamente, como vocês puderam ver hoje, a gente vai mandar no grupo, como a gente mandou, o resumo das aulas, a gente vai mandar as aplicações e vai mandar o link da aula de quinta-feira. Peço também que vocês anotem, tenham em mãos aí papel, caneta, e mais uma vez que possam interagir comigo. E se alguém quiser fazer pergunta no final, não só escrevendo no bate-papo, mas se quiser abrir o áudio, conversar, eu vou estar à disposição, tá? Para tirar as dúvidas, para conversar mesmo com vocês. O objetivo aqui é compartilhar tudo que eu puder. Bom, só reprisando o que a gente viu ontem, né? Ontem, então, a gente entendeu e falou a respeito dos pilares para nós crescermos uma empresa de moda e confecção. São pilares que são usados em qualquer empresa, mas eu trouxe aqui as estratégias mais específicas também para a área da moda e da confecção. Então, esses pilares são pessoas, processos e estratégias. Para vocês crescerem em qualquer negócio, terem qualquer negócio sustentável, saudável, lucrativo e que você não se torne refém desse negócio, você precisa desenvolver esses três pilares e foi isso que eu entreguei para vocês ontem. Agora eu tenho um tema bem importante para a gente falar hoje, um tema que é muito sério. O tema de hoje que nós vamos abordar são os maiores destruidores de sonhos dos empreendedores da moda e da confecção. Todo empreendedor, quando ele começa um negócio, ele tem um sonho. Todo empreendedor começa um negócio com um sonho. Com certeza, vocês que estão aí, quando começaram o negócio de vocês, vocês tinham um sonho, né? Quem é empreendedor da moda e da confecção tem um sonho de ter uma marca de sucesso, tem o sonho de ter uma empresa próspera, sólida, uma empresa que venha crescer, que venha se tornar grande. Todo mundo sonha em crescer, todo empreendedor sonha em crescer o seu próprio negócio, em também crescer financeiramente, sonha em dar conforto para a própria família, sonha em ter uma segurança financeira para si e para a família, em ter liberdade financeira e também ter liberdade de tempo, né? Muitos empreendedores são pessoas que trabalhavam em outro negócio e que montam seu negócio com o sonho de ter liberdade de tempo. Mas muitas vezes isso não acontece. Você monta um negócio e aí, de repente, você começa a se deparar com os desafios do dia a dia, com as dificuldades que existem no seu mercado, no nosso mercado, no caso da moda e da confecção, com a concorrência que é grande, a gente se depara com a burocracia, a gente se depara com a nossa própria falta de experiência, de repente a gente começa a ver que a gente não tem toda a experiência que era necessária para crescer, para levar
o nosso negócio para o próximo nível, a gente começa a se deparar com a nossa dificuldade em lidar com as pessoas, a gente também se depara muitas vezes com a falta de caixa ou com a falta de dinheiro para crescer o negócio. E todas essas situações, né, que eu trouxe aqui, elas vão nos minando, elas vão minando, vão apagando, vão destruindo, como eu coloquei aqui, os nossos sonhos. Os sonhos que você havia desenhado lá na sua mente quando você idealizou a sua empresa, quando você idealizou o seu negócio no segmento de moda e confecção. E aí eu quero te pedir que você comente aí, William, Ariadna, talvez alguém que esteja assistindo depois esse conteúdo, comenta para mim, comenta agora, comenta depois nas minhas redes sociais. Você já se sentiu assim? Né? Planejou, sonhou com um negócio e de repente se sente frustrado, se sente cansado? Talvez você esteja se sentindo aí hoje pela forma como você balançou a cabeça aí, né, William? Eu imagino que talvez você tenha se identificado nessa minha fala. E eu posso dizer que eu, né, 27 anos empreendendo, já me senti muitas vezes assim. Muitas vezes eu tive essas sensações que eu acabei de descrever aqui, e não só isso, muitas vezes eu pensei em desistir do meu negócio. E é por isso que eu resolvi compartilhar a minha experiência, o meu conhecimento, aquilo que eu aprendi ao longo desses anos, para vencer e para entender a causa desses destruidores de sonhos e as soluções para nós combatermos esses destruidores de sonhos. Então vamos lá, vamos falar um pouco mais a respeito do que são esses destruidores dos sonhos dos empreendedores da moda e da confecção. Primeiro destruidor de sonhos aqui, né? A falta de caixa, ou seja, a falta de dinheiro mesmo no negócio. Esse é um dos grandes destruidores de sonhos, um dos grandes desmotivadores dos empreendedores. A falta de caixa ela gera insegurança, tanto no empreendedor, no empresário, quanto nas pessoas que estão dentro do negócio. Né? Se as pessoas percebem que falta caixa, que falta dinheiro no negócio, elas começam a ficar inseguras. E, além disso, a falta de caixa ela impede o crescimento do negócio, mas mais do que isso, a falta de caixa também ela é um sinal, ela é um alerta para nós de que as coisas não estão indo bem. Lógico, eu posso ter falta de caixa por ter começado um negócio sem o recurso necessário, mas muitas vezes essa falta de caixa ela é fruto de uma má gestão, de uma má administração financeira. E nós vamos falar aqui um pouco mais das causas da falta de caixa numa empresa, vale para qualquer empresa, mas eu estou trazendo aqui alguns aspectos específicos das empresas de moda e de confecção. Primeiro, né, como eu disse, a má gestão financeira, o má controle, condução, a má administração dos recursos. Segundo, isso aqui é uma causa muito comum nos empreendedores que estão em início de jornada, né? Não separar o dinheiro da empresa do dinheiro do sócio, misturar o dinheiro. E a gente tem que entender que a empresa, o CNPJ é uma coisa e o CPF, ou seja, o sócio o empreendedor é outra coisa. E que o sócio, o empreendedor, precisa separar o dinheiro do dinheiro do caixa da empresa. Você precisa entender que você tem que ter um prolabore e que você também pode fazer retirada dos lucros da sua empresa, obviamente, se ela estiver dando lucro. Eu mesmo já cometi, né, nós, minha irmã, que é minha sócia, meu pai, esse erro no passado e quase todos os empreendedores no início de jornada cometem, né? Vão tirando o dinheiro da empresa sem saber se deu lucro, se não deu, misturam o dinheiro da empresa com o pessoal. Às vezes a empresa começa a ficar bem, o empreendedor vai lá e compra um carro novo, financia a empresa, paga o carro. Então, esses são erros comuns
ou compra uma casa. Eu já vi empreendedor que está numa fase boa, compra uma chácara, e talvez a empresa ainda não podia, porque a empresa está em crescimento, ela precisa de fluxo de caixa para crescer. Então, esse é um erro muito comum que os empreendedores cometem durante as suas jornadas. Um outro problema que causa a falta de caixa: custos acima do aceitável para o padrão do negócio. É lógico que cada negócio tem um padrão e os custos são proporcionais ao tamanho, ao momento, à etapa de cada negócio. E às vezes tem negócio que não está no momento, talvez, de ter, por exemplo, uma grande loja, uma loja no shopping, uma grande sede, ou não está no momento de fazer um grande investimento em maquinário, em alguma área, e o empreendedor, às vezes, por ego, por vaidade, vai lá e faz esse investimento, dá um passo maior do que o passo que o negócio pode suportar. Eu mesmo já cometi esse tipo de equívoco, de erro, e aí os custos do negócio ficam maiores do que o negócio pode pagar. Não só isso também, às vezes má gestão tem custos que poderiam ser reduzidos, nós vamos falar sobre isso, e que por má gestão o empreendedor não percebe, não vê. E aí o negócio fica inchado, com os custos acima do aceitável. Outra coisa que gera falta de caixa, principalmente em negócio de moda e confecção: estoque encalhado. E aí aqui depende, né? Eu não sei exatamente o negócio de vocês, de quem vai assistir esse vídeo, mas muitas vezes o estoque encalhado não é só o produto acabado na loja ou o produto pronto na fábrica. É também. Mas se você tem a confecção, a indústria, pode ser estoque de matéria-prima parado, né? Eu vejo indústrias de confecção que às vezes tem lá um estoque de matéria-prima que, se ele transformar em produto acabado, às vezes ele vai transformar em 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 peças, e 5.000 peças talvez vendidas a, vamos pôr um número fictício, mas 5.000 peças a R$ 20 já seriam R$ 100.000 que estariam paradas ali no estoque de matéria-prima. Ou talvez é na loja, né? Você tem uma loja e tem o produto lá e de repente você sobrou PMG, sobrou uma grade, uma peça que você comprou, não foi bem aceita, não vendeu, e isso fica lá e é o dinheiro do seu caixa que você não tem, é porque ele está dentro do seu estoque, ele está parado no seu estoque. Então, essa é uma das causas e a gente vai entender aqui também como resolver isso. E um último ponto muito importante, que, por exemplo, essa é uma dor do nosso negócio, da maioria dos negócios de moda e confecção, eu tenho isso na minha empresa, é um ciclo financeiro muito alto. Vou explicar mais o que é isso. Por exemplo, se a minha empresa vende R$ 1 milhão por mês e eu vendo isso parcelado e o prazo médio que o meu cliente paga, vamos supor que é 30, 60, 90 dias, então o meu prazo médio é de 60 dias. Se eu compro o meu material à vista, é óbvio que a mão de obra ela é paga à vista. Se eu banco essa operação e do dia que a matéria-prima chega e o prazo que eu levo para produzir levam 60 dias, que pode acontecer no segmento de confecção, às vezes tem um ciclo de produção longo, então são 60 dias. Depois que fica pronto, às vezes eu tenho mais 30 dias de armazenagem, porque nem tudo que eu produzo eu faturo imediatamente, são mais 30, já chegou a 90. E aí eu faturo com 30, 60, 90, que dá uma média de 60. Então, se eu pego 90 com 60, deu uma média de 150 dias. Esse é o ciclo financeiro. Do dia que o dinheiro sai do meu caixa até o dia que ele volta, dá um total de 150 dias, ou seja, 5 meses. É o ciclo financeiro para o dinheiro voltar para o caixa. Ah, tá bom. Então, se eu vendo o meu produto, se eu faturo R$ 1 milhão por mês, e se o custo de produção, armazenagem, tudo que eu tenho, vamos supor que ele seja de 70%. Então, são R$ 700.000. Quando eu multiplico por 5, são 3,5 milhões que eu tenho que ter no meu caixa para bancar a operação, porque eu demoro 5 meses para receber. Então, eu tenho que ter um fluxo de caixa de 5 meses. E muitas vezes o empreendedor não faz essa conta. Eu posso trazer para um número menor. Talvez o meu faturamento mensal seja de R$ 50.000
E o custo para operar tudo isso, porque meu lucro é de 20%, por exemplo, então o custo é 40 mil, e o meu ciclo financeiro ele é de 3 meses, vamos supor, de 90 dias. Então eu preciso ter 120 mil. Então talvez o dinheiro que falta no caixa não é porque o negócio não dá lucro, mas é porque o ciclo financeiro é muito alto e eu preciso de dinheiro para bancar essa operação. E aí é interessante que para crescer o meu negócio eu preciso de mais capital. Então eu preciso gerar capital para crescer. Porque se eu vendia, por exemplo, 50 mil reais e agora eu quero vender 100, então a minha necessidade de capital vai ser maior. Ou eu posso criar soluções para diminuir esse ciclo financeiro, criar soluções para resolver esse problema. E muitos empreendedores não entendem isso. E às vezes falam, mas meu negócio estou vendendo por um preço bom, mas nunca sobra dinheiro. Talvez porque seu dinheiro está no caixa, seu dinheiro está no estoque. Aliás, seu dinheiro não está no caixa. Talvez porque seu dinheiro está no estoque, está no ciclo financeiro, que é no prazo de produção ou no prazo que você deu para o cliente, que está lá parcelado no cartão, no boleto, no cheque. Né? Não sei como você vende, depende de cada negócio. Então, o dinheiro pode estar em vários lugares. Agora, o lugar mais perigoso é quando ele está nos custos, quando tem uma má gestão, quando você está tirando da empresa mais do que ela pode dar, porque você não tem como devolver. Né? Quando ela ainda está no estoque ou a receber para frente, você ainda pode criar soluções para voltar. Se for outro caso, você só tem como criar soluções para resolver isso. Beleza. Então, como nós podemos resolver esse problema da falta de caixa? Vou dar aqui algumas soluções práticas para vocês. Comenta aí se vocês entenderam a primeira parte, se vocês vivem também esse problema da falta de caixa. Comenta aí comigo, interage aí comigo. Vamos lá, então. Como resolver esse problema? Primeiro ponto, primeiro pilar, ter um controle total das finanças. Você precisa ter todos os números da sua empresa e, inclusive, como nós estamos falando aqui, os números financeiros detalhados. Você precisa ter esses números na palma da sua mão. Como? A melhor forma é você ter um sistema de gestão, um ERP. Se você não tiver um sistema, tem uma planilha que você controle detalhadamente, mas tente o mais rápido possível implementar um sistema no seu negócio. Você também precisa ter um fluxo de caixa, né? Tudo que você tem a pagar, receber, ter um controle detalhado do estoque, dos custos e elaborar uma DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício, ou seja, uma DRE de cada mês, de cada trimestre, semestre, e também anual. É muito importante você ter essa DRE que ela vai te dar o direcionamento, o indicativo se o seu negócio está funcionando ou não. Bacana. Outro ponto, uma vez que eu já tenho, né, o controle total das minhas finanças, então agora eu preciso separar o dinheiro que é da empresa do dinheiro que é do sócio, da pessoa física. E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na tarefa que nós vamos passar para você elaborar isso. Mas você precisa separar o seu dinheiro do dinheiro da empresa e entender quanto que a empresa pode te pagar como empreendedor e aí como um empreendedor que trabalha no negócio. Terceiro ponto, rever todos os custos do seu negócio que pode ser cortado. Você precisa ver linha a linha. O que você paga de tudo? Desde o material de limpeza que você usa, tudo que você compra de matéria-prima, tudo que você compra de produto, o salário que você paga das pessoas, tudo que você gasta no seu negócio, reveja. Veja o que pode ser cortado. Ontem eu comentei sobre isso, né? Que tem um livro que fala desse tópico. Custa igual unha. Tem que cortar constantemente. Se não cortar, cresce e fica um trem esquisito, né? Então, assim, tem que estar cortando, cortando e cortando. Então, reveja seus custos de forma detalhada. Tire um tempo específico para isso. Quarto ponto. Veja tudo que você tem no seu estoque, se você produz no estoque de matéria-prima e também você que revende no seu estoque de produtos. Tudo que você tem de produto parado no seu negócio, na sua loja, na sua empresa, na sua fábrica e crie ações de vendas para vender esses produtos e fazer caixa, colocar dinheiro no seu caixa. Último ponto,
né, para resolver esse problema de caixa? Avaliar qual o seu ciclo financeiro. Você precisa estudar, né? Primeiro, o prazo que você está dando para o seu cliente, o seu prazo de produção, os prazos que você compra a sua matéria-prima, que você paga a sua mão de obra, se você só revende, o prazo que você paga, o prazo que a mercadoria fica parada dentro do seu estoque, né? Porque às vezes tem peça que fica mais tempo, tem peça que fica menos. Você precisa avaliar criteriosamente todo esse ciclo financeiro e aí depois que você avaliar, você vai estudar para definir uma nova estratégia, que é o que nós vamos falar aqui também em uma das tarefas. Tá, beleza. Uma vez que eu entendi como resolver todos esses problemas, eu vou dar tarefas, aplicações práticas aqui para vocês, para vocês já saírem aplicando e mudando o resultado do negócio de vocês. Então, primeiro, definam prolabore dos sócios e a retirada de lucro de forma trimestral. Vou explicar isso aqui melhor. Então, o seu prolabore é o seu salário. Né? Se você trabalha na sua empresa, que eu acredito que vocês trabalham, como eu trabalho na minha, eu tenho um valor, que, por exemplo, no meu caso, é o valor de um diretor executivo. Quanto que vale um diretor executivo no mercado? Ah, vale X mil reais. O meu negócio pode pagar? Pode. Então, esse é o meu salário. Eu só posso receber aquilo. Aquilo é o meu salário. Tem que estar dentro dos custos da empresa. Você tem que ver de acordo com o momento da sua empresa e com a função que você exerce na sua empresa, quanto que ela pode te pagar e quanto que é justo. Se você estivesse trabalhando no mercado, em outra empresa, quanto que você valia? Ah, eu valia 10 mil reais. Tá, mas só a empresa pode pagar? Não, não pode. Então, você vai ter que avaliar e definir um prolabore equilibrado, que não comprometa a empresa, mas que também você possa viver bem com aquilo, no mínimo pagar as suas despesas. Aí, trimestralmente, por que eu ponho trimestralmente? Porque as empresas oscilam. Talvez tenha um mês que ela dá um bom lucro, mas no outro mês ela dá prejuízo. Então, ou trimestralmente ou semestralmente, você faz a média dos 3 meses ou dos 6 meses, vê o lucro, o resultado que a empresa gerou nesses meses, e aí, baseado nesse resultado, você faz a retirada dos seus lucros, baseado no resultado que a empresa gerou. Isso é a retirada de lucro. Aí sim, aí você pode fazer alguma coisa extra na sua vida, mas o Prolabora é só para você se manter. Né? O empreendedor, ainda mais no início da jornada, muitas vezes ele tem que se sacrificar para o crescimento do negócio. Né? Eu não sei se vocês vivem isso, mas a maioria dos empreendedores vivem, não tem como, principalmente no início de uma jornada. Segundo ponto, né? Segundo ponto da tarefa, de uma aplicação prática aqui para nós, criar uma estratégia para reduzir o ciclo financeiro. Como que eu faço isso? Você pode criar estratégia para vender com prazo menor, nem que você dê um pequeno desconto para talvez vender à vista, vender no Pix, diminuir se você parcela o prazo de parcelamento. Muitas vezes também o problema que tem aqui é que a gente vende a prazo e o consumidor, o cliente não paga. Né? Eu falo quando você vende talvez no boleto ou no cheque e ele não paga, então você precisa também olhar para a inadimplência, talvez mudar a sua forma de analisar o cadastro, ser mais criterioso com isso, porque muitos empreendedores só querem vender, mas não recebe, não adianta nada. Então não adianta vender muito se não receber bem. É melhor não vender, né? Traz um resultado melhor muitas vezes não vender do que vender para não receber. Tem que ter esse cuidado. Outro ponto importante para você pôr dinheiro no seu caixa. Veja tudo que você tem parado no seu estoque, aí primeiro de produto acabado, né, seja de peça pronta, e cria uma promoção, cria estratégia, mesmo que você venda pelo custo, já que aquilo às vezes está parado há muito tempo, e às vezes você fica esperando vender e não vende, cria uma promoção, uma ação promocional e põe dinheiro rápido no seu caixa. Se é matéria-prima que está parada, cria produto, cria estratégia, produz esse produto e faz dinheiro. E volta com esse dinheiro para o seu caixa, para você ter dinheiro para reinvestir no seu negócio e crescer o seu negócio. E o último ponto, muitos empreendedores têm medo de aumentar o preço. E isso, como eu falei ontem, é uma crença errada, uma mentalidade, se eu aumentar não vai vender, ninguém vai comprar. Não é verdade. Muitas vezes eu aumentei o preço dos meus produtos e os produtos venderam mais. Ó, por incrível que pareça.
muitas vezes você aumenta o preço e vende demais, porque a pessoa, às vezes um produto que tem um valor mais alto, passa uma sensação de que tem uma qualidade melhor, de que tem uma exclusividade melhor. E você precisa ter lucro. Sem lucro, é impossível um negócio crescer. Né? Para o negócio ser sustentável, ele precisa crescer tendo lucro. Bacana. Falamos do primeiro destruidor de sonho, que é a falta de caixa. Então, eu te mostrei aí quais são as causas, como resolver esse problema e já te dei uma tarefa prática para você aplicar a partir de amanhã no seu negócio. Qual que é o meu objetivo com te passando, né, essa tarefa para você aplicar e as estratégias que eu te dei para resolver esse problema? O objetivo é colocar dinheiro no seu caixa o mais rápido possível. Para quê? Para você crescer o seu negócio, para você ter um negócio sustentável. Bacana. Então, uma vez que nós já falamos desse primeiro destruidor de sonhos, vamos falar do segundo grande destruidor de sonhos dos empreendedores da moda e da confecção. Ficar olhando para a concorrência e não para o cliente. E aí, quando a gente faz isso, a gente fica olhando para a concorrência e não para o nosso cliente, que é para quem nós devíamos olhar. Isso faz com que nós percamos a visão do nosso negócio. E é justamente por não ter a visão estratégica, que eu falei ontem, né, por o empreendedor não ter uma visão estratégica do próprio negócio, que faz com que você, em vez de buscar direção no mercado, buscar direção no seu cliente, buscar direções dentro do seu próprio negócio para traçar as estratégias, você fica olhando para o concorrente. Talvez é porque você não está olhando para o lado estratégico do seu negócio. E aí, quando eu fico olhando só para o concorrente e não olho para o meu cliente, isso vai causar, pode causar a destruição do meu negócio. Por isso que eu falei que esse também é um dos destruidores de negócios. Agora, o que que causa isso? Vamos olhar aqui, né? O que que causa esse fato, esse problema? Primeiro, você não ter uma identidade na sua marca, uma identidade da empresa e uma identidade nos seus produtos. Quando você fica só olhando para a concorrência, você não cria uma identidade própria da sua própria empresa, dos seus produtos e da sua marca. Outro ponto que causa, né, você ficar olhando só para a concorrência e não olhar para o seu cliente, que é para quem você deve olhar. Você passa a copiar os produtos da sua concorrência. E não só isso, pior que isso, você começa a copiar as campanhas do seu concorrente, você passa a copiar os preços do seu concorrente e tudo isso começa a te levar ao quê? Uma briga, uma guerra de preços. E aí, tudo isso também vai te levar ao quê? A uma falta de lucros. Por que isso acontece? Porque você não conhece o interno daquela empresa, se os custos dele são menor que o seu, como que é a estratégia interna dele para ele vender naquele preço. E aí você começa a traçar uma guerra com o seu concorrente, a ficar pensando só no seu concorrente, no que ele faz, no que ele deixa de fazer, qual produto ele tem, e esquece do principal motivo da sua empresa existir, que é o seu cliente. Toda empresa só existe para atender um cliente, para atender as dores, as necessidades, os desejos de um determinado cliente. E se você olha para o seu concorrente, você esquece disso, esquece do seu principal objetivo, do principal objetivo do seu negócio. E tudo isso é um grande risco para o seu negócio. Ficar olhando para o seu concorrente e assumir esses comportamentos que eu descrevi aqui é um grande risco para o seu negócio. Por isso que eu falei que esse é um dos destruidores dos negócios. Beleza. Uma vez que eu entendi isso, comenta aí para mim se vocês têm esse comportamento, ou se em algum momento vocês já tiveram. Me fala aí, de ficar olhando para a concorrência, de ficar muito preocupado com os seus concorrentes. Comenta para mim entender se vocês passam por esse tipo de situação.
Estou vendo que você está digitando aí, William. Imagine que vocês passam, porque eu creio que a maioria dos empreendedores passa por esse tipo de situação. E aí, uma vez que praticamente todos nós, em algum momento, passamos por esse tipo de situação, como que eu resolvo? Como que eu paro de ficar olhando para o meu concorrente para desenvolver o meu negócio e assumo outra postura? Vamos lá. Primeiro, você, ao invés de ter o seu concorrente como modelo, como alguém que você fica olhando ou se inspirando, olhe apenas para os grandes do mercado, apenas para as grandes empresas do seu segmento, para você se inspirar nelas. Pare de inspirar no seu concorrente do lado, da mesma cidade, da mesma região. Olhe para os grandes, que talvez nem concorram diretamente com você. Busque também referenciais no exterior, né? É bom olhar lá para fora, e nós podemos fazer isso hoje de uma maneira muito tranquila através da internet. Olhe também para outros nichos. E aí, quando você olha para outro nicho, por exemplo, eu vejo empresa de confecção na área de moda que se inspira talvez em empresa que faz confecção na área esportiva, como a minha. E eu que sou da área esportiva, moda esportiva, às vezes me inspiro num outro segmento da moda. Ou me inspira até em outro segmento totalmente diferente para trazer novas ideias para o meu negócio. E aí, uma vez que você faz isso, faça modelagem de outros negócios e não cópia. O que é modelagem? É olhar para o que aquela empresa faz, me inspirar e adaptar para o meu negócio, para a minha realidade, para o meu nicho. Não é copiar, é modelar e adaptar para mim, de uma maneira que seja eficiente e que faça sentido para o meu negócio, para o meu público. Outro ponto, pare de olhar para o seu concorrente e foque no seu cliente. Você precisa conhecer o seu cliente a fundo, entender quais as dores. Novamente, eu falo sobre isso, porque isso é muito importante. Quais as dores do seu cliente? Quais as necessidades? O que ele precisa? Quais os desejos? O que ele deseja quando ele consome, quando ele compra o seu produto? Qual que é o objetivo final dele? Entenda isso. Né? Se você tem uma loja e vende direto para o consumidor final, vamos supor que seja uma mulher, às vezes o desejo dela é se sentir bem, mais bonita, se sentir mais confiante. Se você revende para um lojista, o desejo dele é que seu produto gire bem, que ele tenha lucro, que ele venda bem. Então, entenda as necessidades, os desejos dos seus clientes. Conheça os seus clientes a fundo. Entenda quem são seus clientes. E aí, uma vez que você entendeu tudo isso, conhece o seu cliente, você tem que desenvolver um diferencial no seu produto, no seu atendimento, na sua entrega, no seu relacionamento. Mas um diferencial para o seu cliente que faça diferença para ele, que ele possa ver um benefício, que ele possa ver algo que a sua empresa está entregando para ele que é diferente, que nenhum dos seus concorrentes faz. Então, não tem como você fazer isso olhando para o concorrente. Você tem que olhar para fora, pensar e olhar para o cliente e desenvolver esse diferencial, esse algo a mais, essa solução para ele. Bacana. Uma vez que nós entendemos, né, quais são as formas de nós resolvermos esse problema de ficar olhando para a concorrência, para nós olharmos de uma forma diferente para o mercado, para o nosso cliente, vou passar aqui algumas tarefas práticas também que vocês podem aplicar de forma imediata para mudar os resultados dos seus negócios. Então, converse com os seus clientes, entenda os seus clientes, entenda as suas dores, entenda os seus desejos, entenda as suas necessidades, converse de forma profunda, né? Converse pessoalmente, ligue, fale com os seus clientes. Você precisa ter esse diálogo contínuo com os seus clientes. Muitas vezes nós ficamos supondo, eu acho que o meu cliente gosta disso, eu acho que isso é bom para ele. Pare de supor e entenda o seu cliente a fundo. Converse com ele para conhecer o seu cliente. É isso que vai fazer a diferença. Beleza, depois que eu conheço o meu cliente, então agora sim eu vou criar produto, campanha que atenda a necessidade desse cliente e que a minha concorrência não faça.
que seja um diferencial em relação à minha concorrência. Então, essa é uma segunda tarefa para você fazer. Outra tarefa, pare de seguir, de ficar acompanhando os seus concorrentes direto. É lógico que você não vai ficar alheio, de tempos em tempos você vai olhar o que ele está fazendo. Mas pare de seguir. Muitas vezes isso gera uma angústia, uma ansiedade na sua mente, você fica o tempo todo se comparando e essa comparação ela nos faz mal. Se compare com você mesmo. Compare o seu negócio com como ele era um mês atrás, 6 meses atrás, um ano atrás. Compare você com o que você era um mês atrás, 6 meses atrás, um ano atrás. E pare de ficar acompanhando e de ficar se comparando com os seus concorrentes. Isso faz muito mal para nós, tá? Eu falo que eu já fiz isso no passado e já passei por essa mudança e fez muito bem para mim e para o nosso negócio. E olhe para os grandes players, faça uma pesquisa. Faz uma pesquisa na internet ou visite na sua região próximo, em outras cidades próximas, os grandes players, as grandes marcas do seu segmento para você ir lá modelar e desenvolver novas estratégias para o seu negócio. Bacana. Uma vez que eu já entendi as causas, né, desse destruidor de sonho que eu trouxe, eu entendi como resolver, eu tracei tarefas específicas que eu vou fazer para resolver esse problema. Qual o meu objetivo com tudo isso? O objetivo agora é que você desenvolva uma visão estratégica do seu negócio e que você também compartilhe essa visão com o seu time, com as pessoas que trabalham com você, para que juntos vocês possam executar essa visão e levar o negócio para um próximo nível, ok? Vocês se comprometem com isso? Coloca aí no chat para mim. Vamos lá. Terceiro destruidor de sonhos dos empreendedores da moda e da confecção, a falta de posicionamento. O que é o posicionamento? Posicionamento é a forma como uma marca ela é vista pelo seu cliente, pelo seu consumidor. É a forma como o seu cliente, o seu consumidor vê a sua marca, vê a sua loja, vê a sua confecção, vê a sua empresa. E cada um deles ele tem uma percepção de valor da sua marca através do seu posicionamento, como você se posiciona na sua comunicação, como você se posiciona no seu produto, o que você produz, o que você comercializa e como você se posiciona no seu preço. O preço, ele nos posiciona muito. Por exemplo, se eu tenho um preço muito popular, eu me posiciono como uma marca popular. Se eu tenho um preço maior, é lógico que não adianta eu ter um preço alto e o meu produto não entregar esse valor, a marca não entregar esse valor. Eu tenho que ter essa consciência. Mas o preço me posiciona. Eu gosto de comparar, por exemplo, você passa na porta de uma loja e a loja entrega, né? Ela tem uma vitrine muito bem produzida, ela está num lugar muito bacana, num shopping, e aí você passa e vê um produto muito barato, muito abaixo do que aquela loja está mostrando, você vai ter a tendência de pensar que o produto é de baixa qualidade. Você fala, como pode? Né? Essa loja está vendendo esse produto tão barato. Então, o preço também posiciona. Por outro lado, também, você tem um produto mais popular e não tem nenhum problema nem ter produto premium ou popular. São estratégias de posicionamento. Mas você tem um produto popular e põe um preço fora do que aquele produto entrega, né? Um preço muito alto ou fora do que o seu posicionamento, o lugar onde você está vendendo, o visual da sua loja, o visual da sua marca entrega, você não vai conseguir vender aquele produto. Então, toda a comunicação, como eu comunico a minha marca, os produtos que eu escolho fazer, os segmentos que eu escolho atender, é moda esportiva como eu, é moda voltada para o casual, é moda fitness, tudo isso me posiciona. Eu atendo masculino, feminino, tudo isso é um tipo de posicionamento. E aí muitos empreendedores não têm um posicionamento claro. E aí o que isso faz? Quando a empresa não tem um posicionamento claro, ela confunde a cabeça do cliente. O cliente não entende o posicionamento daquela marca, daquela empresa. Ele não entende se ela é premium, se ela é popular,
porque às vezes na mesma loja ela tem produto premium popular. Se ele trabalha para a família, né, tem produto masculino, feminino, infantil. Se é só masculino, se é só feminino. Então, muitas vezes, o empresário da moda e da confecção ele confunde a cabeça do consumidor e ele não entende o posicionamento. E aí, se o posicionamento ele não estiver claro na mente do consumidor, do seu cliente, você não vai conseguir gerar valor, ele não vai conseguir enxergar valor no que você está vendendo para ele, e aí seu produto não vai vender. Independente se é premium, popular, em qualquer segmento. Se ele não entender o seu posicionamento e não vê valor no seu produto, o produto não vende. E aí nós precisamos entender também que existe uma grande briga hoje pela atenção das pessoas, né? Tudo está distraindo. A pessoa está com o celular na mão, tem milhares de propaganda, alguém mandando WhatsApp, tem a televisão, tem um monte de coisa brigando pela atenção. Se você for o seu consumidor, tem um monte de concorrente brigando pelo mesmo cliente, pela atenção daquele cliente. E se o seu posicionamento não for claro, ele não vai chamar a atenção daquele consumidor. E aí você não vai conseguir atingir o seu objetivo, que é falar com ele e vender para ele. Bacana. Uma vez que nós entendemos isso, o que que causa a falta de posicionamento? Vou explicar cada um dos pontos que causam a falta de um posicionamento claro. Primeiro, não definir o público-alvo corretamente. Muitos empreendedores montam um negócio e querem vender para todo mundo. Não funciona. A gente precisa ter um público claro definido e falar com esse público. Cada público ele tem uma linguagem. Se você só fala com mulheres, é uma linguagem. Se essas mulheres têm acima de 60 anos, é uma linguagem. Se elas têm, por exemplo, você vende roupas para adolescentes, é outra linguagem. Você precisa entender quem é seu público, definir esse público, para você se comunicar de uma forma com ele, falar uma linguagem que ele entenda e que ele enxergue valor na sua marca. Você também precisa conhecer esse público, você entender as necessidades, os desejos desse público. E para isso, a primeira coisa é definir esse público. Segundo, não focar no cliente, como eu falei, né? Às vezes você foca ou no concorrente e desenvolve um posicionamento, uma marca, produto focado no que o concorrente faz ou no que você pensa. Às vezes você nem olha para o concorrente, mas você faz produto. Muitas empresas de moda fazem produtos para o dono, para a dona, para o designer, para aquilo que ele gosta. E você não tem que fazer produto para o que você gosta. Ou se você tem uma loja, você não tem que vender o que você gosta. Você tem que vender o que o seu público gosta, o que ele deseja, o que ele quer comprar. A não ser que você desenvolva uma marca ou crie uma loja para atender um público semelhante a você, que ele é igual a você. Se ele for, tudo bem. Aí você vai comunicar com aquele público como se ele fosse você. Se não, você precisa focar no seu cliente e conhecer bem esse cliente. Terceiro ponto que causa uma falta de posicionamento: errar na escolha do nome da marca. Talvez, vamos pôr, né, no segmento da moda e da confecção, a marca vende roupa infantil e cria um nome que é muito adulto, né, um nome que não pega para criança. Então, você precisa ter cuidado com isso. Quando você for definir a sua marca, você precisa pensar bem no nome. O nome fala muito sobre a marca. E talvez alguns negócios, mesmo já sendo uma empresa que está estabelecida, eles passam por um processo que a gente chama de rebranding, né? Rebranding é uma mudança na marca. E muitas vezes essa mudança ela é tão profunda que precisa mudar até mesmo o nome. Pode acontecer e pode ser necessário com que você mude até mesmo o nome da sua empresa, o nome da sua marca. Então, para quem está começando, é mais fácil, muitas vezes, se o nome não estiver legal, se você for reposicionar, viu que o seu posicionamento não está legal, mudar agora no início, antes que você faça um grande investimento, que a marca esteja muito conhecida. Quarto ponto, não ter uma estratégia de branding, né, ou uma estratégia de comunicação da marca. Muitos empreendedores no início do negócio não valorizam as estratégias do branding, né? E o branding é o caminho para você criar uma marca de valor.
O branding é tudo que representa a marca, é tudo que a marca comunica. O branding também, obviamente, é a identidade visual da marca, ou seja, a letra, o logotipo, o nome, as cores que ela usa, tudo isso faz parte do branding. E para ter uma boa estratégia de branding, nós precisamos entender sobre isso ou delegar isso, que para mim é o melhor caminho, contratar um profissional que entenda de desenvolvimento de marca. E tem bons profissionais no mercado que cobram valores justos, que não cobram um valor muito alto. Às vezes sai mais barato que você querer fazer sozinho e não ter uma marca bacana que não gere valor para o seu consumidor. Quinta causa da falta de posicionamento. Não desenvolver coleções com conceito e autoralidade. Aí aqui eu estou falando para quem produz, mas serve também para, às vezes, para quem revende, para quem tem loja, né? Não trabalhar com marcas, com empresas que tenham coleções, que tenham um conceito por trás daquilo que ela coloca naquela coleção, que tem uma autoralidade, ou seja, uma identidade própria, que sejam autorais, que não sejam réplicas, que não só simplesmente copiem a concorrência ou o que as outras marcas fazem. Por que que isso é um problema? Muitas marcas simplesmente copiam. E aí elas perdem a oportunidade de ter um posicionamento único, exclusivo, através dos seus produtos. Para isso, você precisa ter um conceito quando você for desenvolver as suas coleções. Eu até acredito que na próxima semana, a minha esposa é designer de moda, ela tem um estúdio de design de moda, eu devo fazer lá no meu Instagram uma live sobre esse tema. E quando você desenvolve coleções ou trabalha com marcas que têm coleções conceituais, que têm conceitos por trás do desenvolvimento das peças, isso gera um valor único para o seu cliente. Isso faz com que ele enxergue mais valor no produto, na marca, e faz com que você possa aplicar maiores margens para que você tenha um lucro maior na venda do seu produto, gere caixa para que você possa crescer a sua empresa. Além disso, quando você tem um posicionamento único, ao invés de você ter um simples consumidor, um simples cliente, comprador, você pode ter um fã da marca. A gente vê várias marcas que as pessoas são fãs daquela marca, compram a marca de forma recorrente, né? Ela sempre está comprando, porque ela se torna fã. Por quê? Porque ela sabe que aquela marca tem autoralidade, ela tem um conceito por trás de tudo que ela faz. E aí isso facilita muito o desenvolvimento e o crescimento de um negócio. Então é importante a gente pensar nisso. Comenta aí se algum de vocês sofre com algum desses pontos que eu falei, com a falta de posicionamento. Um último ponto, né, a respeito da falta de posicionamento, o que causa uma falta de posicionamento é querer vender de tudo. Muitas marcas ou muitas lojas querem vender de tudo. E quem vende de tudo não consegue comunicar especificamente com o público. Então, você precisa escolher um nicho em que você vai atuar, um posicionamento claro daquilo que você vai fazer. Como resolver isso? Vou trazer aqui soluções práticas para nós, de como resolver a falta de posicionamento. Primeiro, para resolver o posicionamento, você tem que ter um posicionamento claro, você tem que assumir uma posição. Posicionamento é assumir uma posição, mas esse posicionamento precisa estar de acordo com o propósito da sua marca, do seu negócio. Você, uma vez que você desenhou o propósito do seu negócio, você consegue ter esse posicionamento claro em cima desse pilar. Segundo, você precisa desenvolver e investir no branding da sua marca. É essencial que você desenvolva e invista no branding da marca. Outro ponto importante: escolha os produtos que você vai produzir e vender. Mas não só escolha o que você vai vender, escolha também o que você não vai, para você dizer não. Quando vinha aquela vozinha, mas eu faço roupa feminina, minha marca é feminina, mas eu acho que está crescendo muito o mercado masculino e eu vou fazer
Produto masculino também. Não. Lembra que sua marca foi desenhada com o propósito de atender o público feminino de faixa etária tal, que você desenvolveu uma marca para isso, que você se posicionou para isso. Porque às vezes a gente faz tudo e aí daqui a um ano a gente muda de ideia. Então, muito cuidado com isso, porque isso confunde a cabeça do seu consumidor, faz com que ele não enxergue valor na sua marca e dificulta você vender. Então, muito cuidado com isso. Tarefas práticas para melhorar e para você criar o seu posicionamento. Primeira, óbvio, defina o posicionamento que você quer representar na mente dos seus clientes. Vou trazer de novo o exemplo. São mulheres e o meu público, roupa fitness para mulheres de 20 a 40 anos. Então, você precisa definir esse posicionamento na mente dessas suas consumidoras. E como é que você faz isso? Você faz isso através dos produtos, da sua comunicação, do seu branding e dos preços que você pratica. Defina também, faça a tarefa de escrever o que você não quer ser, o que você não quer que os seus clientes, o seu público-alvo enxerguem na sua loja ou na sua marca. Para que você nunca se comunique dessa forma, ou nunca faça nada no sentido que você não quer ser. Isso aí é um mapa para você construir o seu posicionamento e não errar no futuro. Outro ponto. Crie campanhas de marketing digital para reforçar o seu branding. Uma das maneiras mais baratas de criar, desenvolver o branding da sua marca é através do marketing digital. Lógico que você pode criar lá suas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, várias redes sociais, TikTok, gratuitamente e comunicar o seu posicionamento, mas é importante também que você invista, né, em tráfego, em chegar nesse público-alvo, e a maneira mais barata é através das redes sociais para você atingir esse objetivo de estabelecer o seu posicionamento. Último ponto, última tarefa para você desenvolver. Toda vez que você for desenvolver uma coleção da sua marca, desenvolva coleções que tenham um conceito. Comece pensando, eu quero um conceito para essa marca. Eu vou desenvolver uma coleção inspirada na natureza. Mas a natureza é muito ampla. Então, na selva amazônica. Então, tem várias formas de você fazer isso e comunicar isso na campanha. Se você não produz, procure parceiros, as marcas que vendem para sua loja, os parceiros que produzem o seu produto que possam te ajudar nisso. Qual o objetivo, né, de assumir um posicionamento claro, de ter um posicionamento claro da sua marca, da sua empresa, da sua loja? O objetivo é que você tenha uma marca que seja reconhecida e lembrada pelos seus consumidores. E eu ainda colocaria mais um aqui, fazer com que os seus clientes, os seus consumidores se tornem fãs da sua marca, que é isso que vai fazer com que sua marca cresça e com que ela se estabeleça ao longo dos anos. Bacana? Estão entendendo até aqui? Comenta aí para mim, comenta o que vocês estão entendendo até aqui, se está sendo produtivo, se está te agregando, se está trazendo valor para você. Comenta um pouco aí comigo, comenta aí, William, comenta Ariadna, fala para mim, o que vocês estão achando? Se você estiver assistindo esse vídeo depois também, comenta para mim, vai nos comentários aí do YouTube e me fala se está agregando valor, me fala o que você achou, para que eu possa continuar com esse trabalho aqui. E aí, William? Tá digitando? Vi aqui agora. Bacana, fico feliz. Fico feliz de poder estar contribuindo. Vamos lá. Quarto destruidor de sonho dos empreendedores, inclusive do segmento da moda e da confecção. A falta de preparo do empreendedor. Eu ontem compartilhei que existe uma grande oportunidade. O mercado de moda e confecção é uma grande oportunidade. E que essa oportunidade pode nos levar a crescer, a chegar a um próximo nível. Mas para que a gente venha realmente a crescer e a chegar nesse próximo nível, é necessário que nós estejamos
preparados. É necessário preparo. E aí é interessante que todo empreendedor, quando ele idealiza um negócio, ele começa com a ideia, então ele tem a iniciativa de começar, né? Se vocês estão aqui, é porque vocês tiveram a iniciativa de começar. Todo negócio ele começa com um sonho, com uma visão positiva de futuro, que é baseada nessa oportunidade, numa oportunidade de negócio. Mas para dar continuidade àquele sonho, para conduzir, para crescer uma empresa com sucesso, é necessário que nós estejamos preparados, e é necessário que nós entendamos de gestão, como eu falei ontem, de pessoas, de processo, de estratégia. É necessário que nós entendamos dos produtos, é necessário que nós entendamos do mercado, né? Nós falamos de alguns desses pilares ontem. Agora, geralmente, ninguém tem todas essas habilidades. Quando você monta uma empresa, você tem algumas habilidades. Então, você precisa fazer o quê? Você precisa desenvolver, você precisa se preparar para assumir esse nível de gestão do seu negócio. Você precisa desenvolver as habilidades que você ainda não tem. Muitos empreendedores, vamos trazer aqui para o nosso segmento específico da moda e da confecção. Quando ele monta a sua empresa, o seu negócio, a sua marca, ele geralmente ele domina uma área. Muitas vezes ele é um empreendedor que a gente chama do técnico. Existe um livro, O Mito do Empreendedor, é um livro muito interessante, que traz grandes ensinamentos, e dentro desse livro ele traz um conceito interessante, que o empreendedor mesmo ele é um mito. Poucas pessoas realmente são empreendedoras, e que existe 3 perfis de empresários, de pessoas que montam empresas. Um é o técnico, outro é o administrador e o terceiro realmente é o empreendedor. O técnico é aquele, trazendo para o segmento da moda e da confecção, que muitas vezes talvez é o cara bom em vendas. Ele trabalhava na área da confecção e da moda, e ele era o cara bom para vender. Ele fala, uma vez que eu sou bom para vender, eu mesmo vou montar a minha loja e eu vou vender para caramba. Talvez ele era o cara do design, que criava os produtos. Eu sou muito bom em design, em criar produto, em criar coleções feras. Eu vou montar a minha própria marca, a minha própria confecção. Talvez o cara é bom na produção, era o gerente da produção de uma indústria de confecção. Eu sou bom, eu sei fazer o produto. E aí ele vai e monta a sua empresa. Ou talvez o cara era um bom administrador, mas não entendia nada dessa área técnica. Ou talvez era como eu, um empreendedor. Não sabe muitas vezes nem a área técnica nem de administração, mas é um cara que tem a visão, que tem ideia, que tem iniciativa, que faz o negócio acontecer. Só que aí o que acontece? Vamos supor que você seja um técnico, né? Você seja um cara muito bom em vendas, só que você não entende de gestão, de finanças, de lidar com pessoas, talvez não entende a parte técnica do produto, e aí você monta a empresa, pensando em vender. Só que no dia a dia você vai deparar com todas essas necessidades, você vai precisar lidar com a gestão do negócio. Talvez você seja, como eu disse, um cara muito bom de design, do desenvolvimento da coleção, mas você não é um bom gestor, não é um bom administrador do seu negócio, você não entende da parte da produção, você não entende a parte de vendas, e aí lá no dia a dia você desenvolve uma coleção linda, maravilhosa, mas você não sabe como produzir ela, você não sabe como vender ela, você não sabe como gerenciar o financeiro da sua empresa. E isso é o que mais acontece com os empreendedores. E é por isso que isso é um destruidor dos sonhos. Porque lá no meio do caminho, a hora que o empreendedor monta a empresa, que ele começa a operar, ele começa a se frustrar. Porque não sabe como conduzir o próprio negócio. E é por isso que a gente precisa entender esse conceito. E uma vez que nós entendemos, como nós estamos fazendo aqui, nós precisamos desenvolver os perfis que nós não temos em nós. Ou, além de desenvolver os perfis que nós não temos, nós também precisamos trazer sócios para o nosso negócio ou pessoas complementares. Talvez eu não traga um sócio, mas
Se eu sou bom, vamos supor, sou um bom empreendedor da moda da confecção. Lógico que hoje eu já me desenvolvi, mas vamos pular no passado. Então eu trago um cara bom para a produção, que vai tocar minha produção. Eu trago um cara bom do design, que vai desenvolver os produtos. Eu trago um cara bom no marketing. Eu trago um cara bom nas vendas. E eu sou ali o maestro ou comandante do avião, como eu gosto dessa analogia, que pilota a máquina, mas eu tenho todo mundo trabalhando para que aquele avião trabalhe bem. Aliás, para que ele voe, né, de uma forma segura, ou vamos trazer para a analogia da empresa, para que a empresa funcione. Eu posso ser o maestro também, né? E cada uma dessas pessoas são os que estão tocando ali a sinfonia. Bacana. Uma vez que eu entendi isso e que eu entendi que eu preciso me desenvolver e trazer pessoas complementares a mim, e muitas vezes podem ser sócios. Muitas vezes um grande erro de quando começa uma empresa é que os sócios têm o mesmo perfil. Dois empreendedores, ou dois caras bons de vendas, ou dois administradores, porque essas pessoas elas se atraem, porque elas se parecem. Mas o ideal é que você tenha sócio que seja complementar a você. Eu e minha irmã, por exemplo, eu acho que nós nem pensamos isso lá atrás, mas há algo muito bom na nossa sociedade. Eu sou o cara mais empreendedor de vendas, de marketing, e ela é o perfil administradora, que faz a gestão, que olha para essa parte, para a parte das pessoas. Então a gente se complementa. E talvez para crescer o seu negócio, você precisa trazer um sócio que se complemente. E muitas vezes esse sócio também pode ser um cara que entre com capital para fazer o seu negócio crescer. Então você precisa pensar sobre isso. Agora vamos lá. O que causa esse problema da falta de preparo do empreendedor? Primeiro ponto. É interessante, né, vocês anotarem, como eu estou vendo que você está anotando aí, né, William? Não conhecer o próprio perfil. Muitos empreendedores não se conhecem, né? Não conhecem o seu próprio perfil. Se ele é mais administrador, qual área ele é bom, se ele é bom em comunicação, se ele é mais calmo, mais conforme, né? Ontem eu até falei um pouco da metodologia DISC, então você precisa se conhecer, conhecer o próprio perfil. Segundo, ter a humildade de assumir que você não sabe tudo, porque ninguém sabe, né? Ninguém, e que você precisa aprender. Uma vez que você tem a humildade de reconhecer que você não sabe tudo, você também precisa ter a humildade de buscar crescer, de buscar aprender, de buscar mentores, de buscar aprender das mais variadas formas. Terceira causa é a falta de conhecimento mesmo, não conhecer uma área específica. Eu, por exemplo, não conhecia muito de finanças, porque o negócio era vender, era fazer marketing, não era olhar para as finanças. Então eu tive que reconhecer que eu tinha falta de conhecimento e buscar esse conhecimento. E também a falta de experiência, né? Muitas vezes a gente monta um negócio e a gente não tem experiência ainda. Então, a gente precisa, como que a gente desenvolve a experiência? Com o tempo, trabalhando, e também a gente pode encurtar o caminho de adquirir experiência, que é através de pessoas que já têm experiência, mentores. Por isso que mentores encurtam o caminho. Por isso que eu estou aqui me disponibilizando a ensinar a ser um mentor de empreendedores da moda e da confecção, para encurtar o caminho do desenvolvimento desses empreendedores e dos seus negócios. Bacana. E como resolver, né, esse problema da falta de preparo do empreendedor? Então, primeiro passo, entender o seu perfil. Como que eu entendo o meu perfil? Através do autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. E aí tem várias ferramentas para isso. Você pode fazer um teste comportamental e também se conhecer, lembrar das suas experiências, da sua história, por que você montou o seu negócio, em que você é bom. Então, se conhecer, se reconhecer também. Uma vez que eu já me conheço, como que eu resolvo? Eu desenvolvo os outros perfis que eu não sou bom. Se eu sou bom em vendas, eu preciso olhar para os outros perfis que eu preciso desenvolver. Se eu sou técnico, eu preciso desenvolver meu lado administrador, meu lado empreendedor. Outro ponto, me preparar, aprender. Parar para aprender, como vocês estão fazendo aqui, né? E buscar ter mentores, se desenvolver das mais variadas formas para você saber como conduzir e crescer o seu negócio. Outro ponto, trazer as pessoas complementares para trabalhar com você no seu negócio.
até mesmo podem ser sócios. E o último, como eu falei aqui, ter mentores, pessoas que já chegaram nos lugares aonde você quer chegar, que já trilharam um caminho, que já têm experiência, que já cometeram vários erros, que geraram aprendizados, que também já acertaram. Tenha mentores. Tarefa prática para você sair daqui com um passo a passo para resolver esse problema da falta de preparo para o seu negócio. Faça um teste de perfil de si próprio. Faz um teste, tem aí. Depois eu vou ver se eu mando um link para vocês, para você fazer um teste lá no grupo. Um link para você fazer o teste do seu perfil, para você se conhecer. E é lógico que você pode fazer uma autoavaliação, né, da sua consciência. Você se conhece. Se você tem colaboradores, sócios, faça um teste de perfil dos seus colaboradores, dos seus sócios, para você saber se comunicar com eles, para vocês desenvolverem esses perfis complementares. E aí, uma vez que você já se conhece, agora você vai desenvolver um plano de estudo das áreas que você precisa melhorar, que você precisa desenvolver, das áreas que não são o seu perfil original, das áreas que você não é tão bom. Tá? Então, estude nessas áreas específicas que você quer se desenvolver. As áreas que você já é bom, você não precisa. Ok? Bacana. Uma vez que eu entendi tudo isso, né, a respeito da minha falta de preparo como empreendedor, todos nós, em alguma instância, temos. Eu nunca vou me sentir totalmente preparado. Eu também continuo me desenvolvendo todos os dias. Qual o objetivo de tomar essas ações, né, que eu compartilhei aqui com vocês? Se preparar para ser um empreendedor de sucesso e, como eu venho falando, aproveitar a oportunidade que existe no segmento da moda e da confecção para crescer o seu negócio. Para crescer o seu negócio, você precisa estar preparado. Então, essas ações são para que você se prepare. Bacana. Eu vou compartilhar na sequência o quinto objetivo. Nós temos 7, tá bom? Mas eu vou pedir para vocês uma pausa de 5 minutinhos, só para tomar água, um café, ir no banheiro aqui, porque ninguém é de ferro, nós já estamos há 1 hora e 12 minutos aqui. Você pode ir também no banheiro, tomar um café, só 5 minutos, hein? Não sai daí. 5 minutos eu estou voltando, ok? 5 minutinhos. Já volto.
Vamos lá, retornei. Estão aí? Dá um sinal aí para mim, escreve algo aí no chat, vocês estão aí? Retornei. Beleza, vamos voltar. Falamos, né, dos 4 destruidores de sonhos até agora e vamos falar do quinto aqui agora. Quinto destruidor de sonho dos empreendedores da moda da confecção, falta de uma visão de futuro. A visão de futuro é aonde a empresa quer chegar. Onde é que ela quer ir? Aonde você quer ir como empreendedor, no médio e no longo prazo? E essa visão ela é definida pelo planejamento estratégico do seu negócio. Usando de novo a analogia do avião, né? Sem visão do negócio, aonde você quer estar daqui 1 ano, daqui 3, daqui 5 anos, você não sabe para onde você está indo. E aí, se a sua empresa, se a gente comparar ela com um avião, é um avião que está sem destino. E aí existe um risco muito grande desse avião acabar o combustível, porque ele não tem um destino certo e cair, né? Que seria a quebra da empresa. Ou ver que está acabando, não ter um destino e fazer um pouso forçado, que é quando a empresa passa por uma crise. Então, por isso que ela é um destruidor de sonho. E também sem visão de futuro, com o tempo, o empreendedor, com os desafios, os problemas que você encara no dia a dia, você vai ficando desmotivado. Bacana. Uma vez que eu entendo isso, quais são os pontos, os fatos que causam essa falta de visão de futuro? Primeiro, é básica, a falta do planejamento, a falta de um planejamento estratégico. Você precisa parar para planejar o seu negócio, para pôr no papel aonde você quer chegar. Segundo, a falta de foco para desenvolver as estratégias. Muitas vezes, como eu compartilhei ontem, o empreendedor fica no operacional, né? Só trabalhando no negócio e não trabalhando o negócio, para o negócio crescer e não desenvolve estratégias. Por isso que você fica sem uma visão de futuro. Terceiro ponto, falta de metas claras. Se eu não tenho meta, o que eu quero alcançar, o que eu quero atingir, eu não sei aonde eu quero chegar. E um quarto ponto muito interessante, não ter os dados, né, dos negócios. Parece simples, mas não é. Eu converso com muitos empreendedores que não têm claros os dados do negócio. Ele não sabe exatamente quantos clientes ele tem na sua carteira, na sua base. Não sabe qual o ciclo médio de compra desse cliente, ou seja, de quanto em quanto tempo ele compra. Talvez não sabe, como eu compartilhei hoje, o ciclo financeiro do negócio. Muitas vezes não sabe o que tem no estoque. Não sabe qual o tempo médio de giro de cada produto. Não sabe, talvez, qual a lucratividade de cada produto. Por exemplo, talvez você tenha lucro na empresa como um todo. Está dando 10% de lucro. Mas um dos seus produtos está dando 5% de prejuízo. Ele está roubando da margem dos outros. Talvez tenha produto que dá 15%. Então, talvez você tinha que parar de vender aquele produto ou mudar o preço. E aí sua margem geral de lucro ia subir. Por que isso acontece? Porque você não tem os dados do negócio. Isso também te impede. Se você não tem dado claro, é impossível você fazer um desenho, um desenvolvimento de uma visão de futuro. Então é importante você ter claro os dados do seu negócio. Se você não tem, você precisa parar para analisar os dados do próprio negócio. Como que eu resolvo isso, né? Bacana. Um exercício interessante fazer. Pense no seu negócio lá no futuro, daqui 5 anos. Como que você quer estar daqui 5 anos? Esse é o primeiro objetivo. Pensa no seu negócio daqui 5 anos. Que tamanho que eu quero estar? Eu quero ter 10 lojas, 5 lojas, 3 lojas. Eu quero estar numa empresa no tamanho X, faturando tantos mil reais, produzindo tantas mil peças. Então, pense no seu negócio daqui 5 anos. Como que você quer estar com o seu negócio daqui 5 anos? Depois que você pensou, né, desenvolva o planejamento do seu negócio em etapas. É lógico que você não vai executar tudo. Você vai executar para 1 mês, para 6 meses, para 1 ano, para 3 anos. Então, faça um planejamento do seu negócio em etapas para você ir desenvolvendo essas etapas. E uma vez que você tem o planejamento pronto, defina as metas. As metas para o mês, para o trimestre, para o semestre, para o ano. Tenha metas claras dentro do seu negócio, até para direcionar as pessoas. Ok, uma vez que eu entendi o que causa a falta de visão de futuro,
que eu entendi como resolver isso. Agora, vamos entender tarefas práticas, como eu sempre gosto de fazer, para que vocês possam aplicar o mais rápido possível dentro do negócio de vocês para gerar resultado. Primeira tarefa para desenvolver uma visão de futuro do seu negócio. Pare, né, tire um tempo para você parar, para você pensar aonde você quer estar daqui 1 ano, daqui 3 anos e daqui 5 anos. Pense isso em etapas, ok? Para você, a partir disso, desenvolver o planejamento. E aí já marque, porque é importante marcar a data. Talvez você não consiga fazer agora, mas marque uma data para você fazer o planejamento estratégico do seu negócio, começando por 2023, que é o próximo ano, fazer um planejamento para 3 anos e para 5 anos. Importantíssimo você marcar uma data primeiro e depois cumprir essa data e parar nesse dia para fazer isso. Terceira tarefa, terceiro ponto. Crie metas. Eu falei disso ontem, estou repetindo de novo, porque um negócio sem meta não chega a lugar nenhum. Se você ainda não tem meta para esse final de ano, crie metas para até 31 de dezembro de 2022 e também crie metas claras para 2023, usando lá a metodologia que eu compartilhei, metodologia SMART para definição de metas. Ok? Uma vez que eu entendi tudo isso, que a falta de visão de futuro pode ser um destruidor do meu negócio, que eu entendi como resolver isso, qual é o objetivo, né, com isso? Aonde eu quero chegar com isso? Aonde eu quero que você, empreendedor da moda da confecção, chegue com isso? Que você tenha um objetivo claro do seu negócio no longo prazo para crescer e para motivar você mesmo, porque para você ter motivação, você precisa ter um objetivo grande, claro, e de longo prazo, e para motivar o seu time a, junto com você, chegar nesse objetivo. Bacana? Vamos passar para o sexto ponto, o sexto destruidor dos sonhos dos empreendedores, inclusive dos empreendedores da moda e da confecção. Equipe improdutiva. Se a sua equipe não estiver produzindo bem, a empresa não vai bem e, consecutivamente, isso vai destruir o seu sonho, ou seja, vai destruir a sua empresa. Talvez até não destrua a empresa, mas vai destruir o seu sonho. Talvez ao invés da sua empresa, da sua marca, da sua confecção, se aquele sonho que você idealizou, ela se torne um pesadelo. Então, uma equipe improdutiva pode tornar o pesadelo do empreendedor, do empresário. E quando o clima da empresa ele é de improdutividade, fica impossível, é impossível alcançar o crescimento, é impossível alcançar o sucesso no negócio. Para qualquer negócio crescer, a equipe precisa estar engajada, ela precisa estar motivada e ela precisa ser produtiva. Sem isso, é impossível uma empresa crescer. Bacana. Uma vez que eu entendo que uma equipe improdutiva é um grande destruidor dos meus sonhos, dos sonhos que eu idealizei para o meu negócio, quais são as causas disso, né, para que eu possa identificar? Primeiro, de novo, falta de objetivo e meta claro. Se você não tiver objetivo e meta claro, sua equipe não engaja e ela se torna improdutiva. Falta de alinhamento. Se as pessoas, se não for bem alinhado, que elas têm que executar, como elas têm que executar, elas também se tornam improdutivas, porque elas não sabem bem o que fazer. Terceiro, falta de engajamento, né? Como eu falei ontem, você não reconhecer as pessoas, não motivar, não tratar bem, isso desengaja e faz com que elas se tornem improdutivas. Quarto, falta de processos claros. Como elas devem fazer, como elas devem executar, ter um roteiro do que elas fazem. Isso faz com que, mesmo que ela esteja motivada, se o processo não for bom e não for claro, ela fica improdutiva, porque talvez ela faz de um processo errado e ela perde muito tempo e a produtividade cai e faz com que o custo suba na empresa. Se a produtividade do colaborador é baixa, ele vai entregar pouco resultado, o custo dele vai ser alto para a empresa. Quinto, medo de demitir. Muitas vezes nós temos dentro da nossa empresa, do nosso negócio, pessoas que
não estão engajadas, que não entregam resultado, e não é por culpa nossa, é porque a pessoa não se compromete, talvez ela não tenha um bom caráter, ou talvez ela já não está mais engajada com o negócio, está querendo sair, enfim, tem várias situações que acontecem. E aí o empresário, o empreendedor tem medo de demitir, porque demitir não é fácil, né? Nos tira da zona de conforto. Às vezes a gente tem medo de não achar uma pessoa que vai fazer, executar aquilo que a pessoa estava fazendo ali na empresa, e às vezes até é difícil, demora, mas você precisa passar por esse processo, porque quando você não demite uma pessoa que não está engajada, ela corrói a equipe, ela contamina a equipe, né? Todos nós, seres humanos, nós temos uma carga de energia, e uma pessoa com a carga negativa, que não está bem dentro do negócio, ela vai atrapalhar aquele negócio. Um outro ponto importante, principalmente nas pequenas, né, nas pequenas e médias empresas. Muitas pequenas e médias empresas têm familiares trabalhando dentro do negócio. E às vezes, por ser familiar, você não pode cobrar a pessoa, as coisas não são bem alinhadas, e às vezes esse se torna o grande problema do negócio. Então, se você passa por essa situação, você vai ter que tomar uma atitude, que eu vou trazer aqui em seguida no como resolver esses problemas da equipe improdutiva. Como que nós resolvemos isso? Vamos lá. Primeiro, você, como empreendedor, tem que assumir a liderança do seu negócio, ter o pulso firme para assumir a gestão, a liderança, o comando das pessoas. Um time precisa ter uma voz de comando. É igual um avião, tem que ter o comandante. Ele é o responsável pela aeronave, assim como você é o responsável pela sua empresa. Segundo, converse com o seu time, faça um alinhamento claro das metas, dos objetivos do negócio, da empresa. Fale claramente para o seu time a postura que você espera deles. Se possível, fale de forma individual com cada um o que você espera dele, que postura que você quer dele. Dê feedback. Se tem algo que você não está gostando, que você não concorda, se a entrega não está boa, dê o feedback claro para essa pessoa e para o seu time como um todo. E, se for preciso, demita. Às vezes é preciso cortar na própria carne, demitir até os familiares. Eu já tive que fazer isso várias vezes dentro do nosso negócio. Então, se precisar, pelo bem do negócio, você vai ter que fazer. É melhor você demitir uma pessoa do que você deixar o seu negócio acabar e todo mundo que trabalha com você, às vezes, ficar sem emprego, você, como empreendedor, passar dificuldade. Então, você vai ter que ter o pulso firme para fazer isso, se for necessário. Bacana? Uma vez que nós entendemos isso, nós também precisamos ter processos claros, né, para resolver esse problema, para que as pessoas se tornem produtivas. Bacana. Então, uma vez que eu entendi isso, vamos criar algumas tarefinhas também mais práticas para a gente aplicar de uma forma imediata. Uma tarefa que eu acho muito interessante é você fazer uma reunião com todo o seu time, uma reunião de mudança de postura. É lógico que você vai se preparar para essa reunião, vai pensar em todos esses pilares que eu compartilhei aqui, e você vai fazer uma reunião ou um café da manhã, por exemplo, com o time todo para quebrar o clima. Talvez você marque um café da manhã, prepare um café da manhã, e aí você vai comunicar a mudança de postura da sua parte em relação ao negócio e o que você espera também do time, a postura que você espera desse time. Uma vez que você fez isso, essa reunião, esse alinhamento com o time todo, você vai pedir um compromisso da parte deles de que eles estão dispostos a mudar e a assumir a postura que você espera. E aí, obviamente, que você vai acompanhar se eles estão fazendo isso, você também vai manter a sua postura, e quem não se comprometer a mudar, você vai ter que assumir o comando do seu negócio e vai ter que demitir essa pessoa. É necessário, muitas vezes, para manter a sobrevivência do negócio. Qual o objetivo de tudo isso, né? Se eu tenho uma equipe improdutiva e eu executo tudo isso que eu falei aqui, eu entendo como resolver e eu executo esse plano de ação, qual o meu objetivo com isso? Mais uma vez,
ter um time engajado e comprometido que leve a empresa a crescer. Nós precisamos lembrar que nós colocamos as pessoas certas nos lugares certos, entregamos os processos para que elas executem, trabalhem bem, definimos as estratégias e são essas pessoas que vão levar a empresa junto com você a crescer. Bacana? Uma vez que nós entendemos isso, agora nós podemos passar para o nosso último pilar aqui, que é o 7. O 7 não está aqui na minha apresentação, mas eu vou fazer ele aqui com vocês, quem sabe faz ao vivo. Então nós vamos fazer os 7 juntos aqui. Eu não vou conseguir colocar na apresentação, mas eu vou falar aqui com vocês. Deixa eu interromper aqui que eu vou colocar na tela aqui, só um segundo. Bacana, acho que agora todo mundo está me vendo aí. Qual que é o 7º? E, para mim, um dos principais destruidores dos sonhos dos empreendedores da moda e da confecção. O 7º destruidor de sonhos. 7º destruidor de sonhos é um empreendedor infeliz. Se você estiver infeliz na sua empresa, se você estiver infeliz com o seu negócio, todos os sonhos que você teve quando você idealizou a sua empresa lá no início, eles vão ser destruídos. Você não vai mais acreditar naqueles sonhos. E por que que isso acontece? Todos nós sabemos, isso é muito claro. Eu tenho certeza que vocês vivem isso. Quero até que, à medida que eu for falando aqui, você compartilhe comigo se você sente ou se em algum momento você já sentiu isso. Nós sabemos que a vida do empreendedor ela não é fácil. São muitos desafios no nosso dia a dia. O empreendedor lida com desafios, com situações o tempo todo, todos os dias, a todo momento. São muitas as nossas responsabilidades. Muitas vezes a nossa vida pessoal ela se mistura com a empresa. Muitas vezes nós não sabemos quem é o Tarcísio pessoa, quem é o Tarcísio empreendedor. E aí, isso tudo pode nos cansar, essas dificuldades, esses desafios que nós encontramos no dia a dia e pode nos tornar infelizes com o negócio. E isso leva a destruir o sonho, aquilo que nós planejamos quando nós iniciamos a empresa. Um segundo ponto é que, por mais que a gente possa planejar, desenhar, pensar no nosso negócio, muitas vezes aquilo que nós planejamos, aquilo que nós colocamos no papel não sai da forma como nós pensamos. Nem todo planejamento ocorre exatamente como a gente pensou. Se ocorresse, era ótimo, né? A gente fazia o planejamento e estava tudo resolvido, mas não é assim. A gente precisa executar a hora que a gente vai para o mercado, ou seja, para o campo de batalha, a gente encontra os inimigos, né, os adversários, as situações, é o nosso concorrente, é a burocracia, é o governo, é uma série de questões que nós temos que lidar. E quando esses planos, o planejamento não ocorre como nós pensamos, a gente se frustra. E quando a gente se frustra, a gente se torna infeliz e isso pode destruir o nosso sonho, pode destruir o nosso negócio, pode nos fazer desistir do nosso negócio. E é interessante que se o seu funcionário, se o seu colaborador, ele estiver infeliz dentro da sua empresa, ele pode ir embora, ele pode buscar outro emprego, ele pode ir para outra empresa. Mas nós, empreendedores, muitas vezes nós não podemos, né? O negócio faz parte da nossa vida. Muitas vezes a gente não consegue simplesmente sair amanhã e abandonar aquela empresa. Tudo bem, você pode até tentar vender a empresa, e vender uma empresa muitas vezes não é um processo fácil e muito menos rápido. Então, se a gente estiver infeliz, isso vai destruir o nosso sonho. Um outro ponto importante é que muitas vezes as pancadas que a gente sofre no nosso dia a dia como empreendedor ou as pancadas da nossa vida, elas muitas vezes são muito fortes, né? E elas doem em nós. E aí, à medida que isso começa a doer, você não tem às vezes tempo para você, você não tem tempo para a sua família
fica te cobrando porque você não tem tempo, você só vive para sua empresa, só vive para trabalhar, os seus funcionários às vezes não estão entregando resultado, você não tem o lucro que você deseja, o mercado é difícil, e aí você começa a se questionar se realmente vale a pena continuar como empreendedor, se realmente vale a pena você continuar com o seu negócio. E tudo isso começa a destruir o seu sonho. Tudo isso faz com que você se torne infeliz e pense em desistir do seu sonho, do objetivo que você traçou lá atrás, quando você idealizou a sua empresa. E uma vez que eu entendo tudo isso, me fala aí um pouquinho se vocês se identificam com isso que eu falei, se hoje ou se em algum momento da sua jornada você já se sentiu assim. Eu confesso que várias vezes eu me senti assim. É lógico que eu não me sinto assim hoje, porque eu vou inclusive te explicar como mudar essa realidade. Mas comenta comigo aí, escreve nos comentários se você se sente ou já se sentiu em algum momento dessa forma, infeliz com a sua jornada de empreendedor, infeliz com o seu negócio e já pensou em desistir do seu sonho. Bacana. Quais são as causas? Até para a gente entender, para a gente atacar essas causas, né, e resolver, que nos levam a isso. Obviamente que primeiro os problemas do dia a dia. E problemas sempre vão existir. Entendo, William. Eu também já pensei muitas vezes em parar. Obviamente que os problemas do dia a dia não podem nos tornar infelizes e parar, pensar em parar com o negócio, em desistir do negócio. Segundo, falta de lucro. Né? Quando o negócio não dá lucro, a gente não vê resultado, isso pode nos fazer pensar em desistir. Terceiro, dívidas de clientes, né? Clientes que compram, não nos pagam, isso afeta o nosso resultado, isso nos desmotiva. Quarto, perca de foco. Eu preciso ter cuidado para não perder o foco do porquê eu comecei o negócio. Às vezes eu começo a querer fazer muita coisa, perco o foco, me canso, me frustro e me torno infeliz. Quinto, falta de um propósito claro. Se eu não tiver um propósito claro com o meu negócio, um propósito claro da minha vida, da minha jornada de empreendedor, eu também posso me frustrar, me cansar e desistir. Sexto, problemas familiares. Muitas vezes podem ser dentro da empresa, como eu disse, com a esposa, com o esposo, com familiares, ou na sua família mesmo. Os problemas familiares podem nos tornar infelizes, fazer com que isso afete dentro do nosso negócio. Lógico que a gente não separa, a gente é um ser único. A gente não separa a pessoa do empresário, do empreendedor. Outro problema muito grave, problema com os sócios, né? Às vezes você tem um sócio no seu negócio e começa a se desentender, as visões não batem, os objetivos não batem. Esse é um problema grave que pode nos fazer tornar infeliz com o negócio e pensar em desistir porque isso destrói os nossos sonhos. Outro problema, problema com pessoas, com os colaboradores, com pessoas, clientes, fornecedores, né, brigas, desentendimentos, tudo isso pode nos frustrar, nos deixar infeliz e destruir o nosso sonho, fazendo com que a gente pense em desistir. E um último ponto, que para mim é um dos principais, é o negócio consumir a sua vida. Muitas vezes a gente se sentir refém do negócio e não ter tempo para si mesmo, para cuidar de você mesmo, da sua saúde, não ter tempo muitas vezes para cuidar da sua família. Isso pode te fazer desistir. Agora, uma vez que eu entendi isso, né, essas causas, como que eu resolvo isso? Como que eu mudo essa situação para que eu não venha desistir do meu sonho, para que eu venha me manter motivado a seguir com o meu negócio? Eu vou te convidar a fazer um exercício prático, você anotar para depois você fazer, tá? Tenta relembrar do sonho de quando você começou o seu negócio. Tira um tempo para você pensar, relembrar. Quando você começou o seu negócio, você tinha um sonho, um objetivo que você queria alcançar com aquele negócio. Tenta lembrar o que você pensou naquele momento. Esse é um exercício muito importante.
Segundo, defina um foco, tenha um foco claro com o seu negócio. O que que você quer com o seu negócio? Aonde você quer chegar? E aí, depois que você pensou, relembrou esse sonho, colocou no papel, tenta sentir aquela energia, aquela motivação que você tinha no início, escreva o foco, no que você vai focar, e aí depois que você fizer isso, alinhe isso com as pessoas que estão junto com você na sua jornada, seja sócio, sejam seus colaboradores, as pessoas que estão junto com você nessa jornada. E não só pense para você, mas escreva esse seu sonho. Essa é a tarefa final. Escreva esse seu sonho como empreendedor. Escreva ele no papel, escreva tudo que você deseja alcançar ao longo da sua jornada. E aí, qual que é o objetivo de tudo isso? É você estar motivado para continuar se desenvolvendo como empreendedor, para continuar desenvolvendo o seu negócio, para continuar desenvolvendo as pessoas, para crescer o seu negócio e levar esse sonho, esse objetivo lá do início. Ok? Era isso que eu tinha para compartilhar hoje aqui com vocês. Os 7 destruidores dos sonhos de todo empreendedor e, como eu mostrei aqui, as formas de resolver essas situações, essas dores, para que esses destruidores não te ataquem, não acabem com a sua empresa, não acabem com a sua energia e não te deixem desistir do seu negócio. Agora eu queria trocar uma ideia aí com vocês, William.